Olá galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal Jornada Avança Físio. Meu nome é Diego Ferreira, sou fisioterapeuta intensivista e hoje nós vamos falar sobre um tema muito perguntado e muito recorrente e que a galera sempre tem dúvida, que é a nossa queridinha VNI. Hoje nós vamos abordar não ali os aspectos quanto tempo eu utilizo, para quem eu indico, para quem eu não indico e tudo mais. A gente não vai se aprofundar nessa parte da VNI. Hoje nós vamos abordar o que seria importante. Hoje nós vamos ver quando eu devo continuar com a minha VNI e quando eu devo parar e falar, ó, chega, a partir de agora, ou a gente intuba esse paciente ou esse paciente não vai resistir, tá bom? Então, nós vamos avaliar essa parte, se eu continuo com a VNI ou se eu paro com a minha VNI, belezinha? Mas para começar, para início de tudo, qual é a importância da VNI? Para qual objetivo eu uso a VNI? A VNI é usada principalmente para dois pontos importantes, né? Para melhorar a insuficiência respiratória do nosso paciente, ajudar ele a respirar melhor, tá ok? E prevenir as intubações orotraqueais, que nós sabemos que quanto mais tempo que a gente tem com o nosso paciente em ventilação mecânica, pior é para ele. Belezinha? Então, o principal objetivo da nossa ventilação não invasiva é isso, é evitar as intubações, lógico, né? E também ajudar esse paciente a respirar melhor, ou seja, auxiliar na insuficiência respiratória desse nosso paciente, belezinha? E por causa desses motivos, muitas pessoas indicam a VNI para tudo que é problema. Então, eles acham que qualquer coisa a VNI vai conseguir resolver. E aí tem aquela famosa frasezinha que todo mundo fala, né? A galera, a maioria utiliza aí nos hospitais. Segura na VNI, segura na VNI, tá? Então, até que ponto nós podemos segurar na VNI? Esse é o nosso principal ponto nesse vídeo de hoje. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que saber que para a gente realizar a VNI, a gente tem que avaliar duas coisas principais, que seria a contraindicação absoluta dela, que só tem duas, que seria a necessidade urgente de intubação desse paciente. A gente vê que não há possibilidade nenhuma de fazer qualquer uma outra coisa a não ser intubar esse paciente e na parada cardiorrespiratória, tá ok? Então essas são as duas contraindicações absolutas, onde a gente vai precisar fazer a VNI, a gente não tem que fazer a VNI nesses casos, tá ok? Não tem a mínima possibilidade de fazermos a VNI nesse caso, tá ok? Fora essas duas, existem toda uma avaliação para a gente saber se há indicação e se não há indicação para a gente poder usar, se vai ajudar ou se vai atrapalhar esse nosso paciente na hora da avaliação e na hora da utilização da VNI. Tranquilo? Então, sabendo isso, sabendo a contraindicação absoluta desse paciente, a gente tem que saber para qual paciente nós vamos utilizar a nossa VNI, certo? E mesmo quando a gente indica uma VNI para um paciente que necessita de VNI, ou seja, quando a gente acerta, ó, esse paciente ele vai se beneficiar ou tende a se beneficiar muito com a VNI. Então, esse paciente sim, a gente vai fazer uma VNI nele. Mesmo quando a gente estabelece e fala, esse paciente sim vai se beneficiar da VNI, nesses casos, quando a gente acerta a indicação da VNI, existe uma falha, né, no histórico, nos estudos realizados, que desses pacientes que são indicados VNI, que necessitam de VNI, existe uma falha entre 25% e 59% dos casos. Ou seja, até quando esses pacientes são indicados fazer VNI, existe também uma taxa de falha quando a gente realiza a VNI nesses pacientes, tá ok? Então, sabendo disso, que mesmo quando eu indico uma VNI para um paciente que precisa de VNI, existe a possibilidade desse paciente falhar na VNI. E como eu vou avaliar se a VNI que eu estou realizando no meu paciente está fazendo efeito ou está na hora de parar e partir para a nossa intubação orotraqueal? É a hora que entra o nosso Score Racor. O Score Racor é uma ferramenta para que a gente possa avaliar se a VNI que nós estamos realizando no nosso paciente está fazendo efeito ou não está dando resultado nenhum. É a hora da gente interromper a VNI e passar esse paciente para intubação orotraqueal para a gente proteger a musculatura desse paciente e ajudar, né, não postergar a intubação, que nós sabemos que quanto mais tempo nós seguramos esse paciente numa VNI que não está ajudando,
mais tempo esse paciente vai passar na ventilação mecânica e menos tempo de sobrevida esse paciente tende a ter. E o que o score RACOR avalia? Então, ele avalia basicamente tudo aquilo que nós avaliamos no dia a dia do nosso paciente, que seria frequência cardíaca, pH, Glasgow, né, o nível de consciência do paciente, a relação PF, relação perfusão do nosso paciente e a frequência respiratória. Então, a partir desses parâmetros que a gente avalia e faz a anotação, a gente vai colocar na tabela do score RACOR e aí a gente vai pontuar esse paciente. Então, como é dividido a tabela do score RACOR? Vamos lá. O score RACOR ele é dividido em critério, valor e score, que seria a pontuação. Nesses critérios, nós temos ali a frequência cardíaca. Quando nós avaliamos a frequência cardíaca do paciente, nós temos uma pontuação que vai de 0 a 1. Quando uma frequência cardíaca for menor que 120, esse paciente pontua 0. Quando a frequência cardíaca for maior que 121, a partir de 121 para cima, esse paciente já ganha 1 ponto. No pH, nós avaliamos a partir de 7,35. Se o paciente está com pH acima ou igual a 7,35, ele pontua 0. De 7,30 a 7,34, o paciente pontua 2 pontos. De 7,25 a 7,29, esse paciente pontua 3 pontos. E quando o pH desse paciente está menor que 7,25, esse paciente pontua 4 pontos. No Glasgow, quando a gente avalia o nível de consciência desse paciente. Quando o Glasgow é 15, esse paciente pontua 0. Quando o Glasgow é de 13 a 14, nós temos uma pontuação de 2 para esse paciente. Quando o Glasgow é de 11 a 12, esse paciente pontua 5. E quando o Glasgow do paciente for menor ou igual a 10, esse paciente pontua 10 pontos. Na relação PF, nós avaliamos se o paciente tem uma relação PF acima de 201, esse paciente pontua 0. Se a relação PF está entre 176 e 200, esse paciente pontua 2 pontos. Se a relação PF desse paciente está entre 151 e 175, esse paciente pontua 3 pontos. Se a relação PF desse paciente está entre 126 e 150, nós damos uma pontuação de 4 para esse paciente. Se a PF está entre 101 e 125, esse paciente pontua 5 pontos. E se a PF desse paciente está menor que 100, ele pontua 6 pontos. Na frequência respiratória, quando a gente avalia, se a frequência respiratória desse paciente está menor que 30, ele pontua 0. Se a frequência respiratória está entre 31 e 35, ele pontua 1 ponto. Se a frequência respiratória está entre 36 e 40, 2 pontos para ele. Se a frequência respiratória já está em 41 e 45, 3 pontos. E se a frequência respiratória está maior que 46, aí esse paciente pontua 4 pontos. A partir desses dados, como é que a gente vai saber se esse paciente falhou na VNI, se está na hora de parar, ou se tem como continuar? Quando nós fazemos a avaliação e calculamos a pontuação de cada um desses critérios, se o paciente atingir uma pontuação igual ou superior a 5 pontos, esse paciente já falhou na VNI, tá ok? A partir de quanto tempo então, Diego, eu começo a fazer? O estudo diz que, esse estudo que eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar na descrição, esse estudo diz que a partir de 1 hora, a gente já tem um parâmetro bem fidedigno de que se esse paciente vai falhar ou tem condições de continuar na VNI. Então, a partir de 1 hora, a gente já pode fazer esse score, tá ok? E aí vai fazendo a cada 1 hora para a gente ver se esse paciente está melhorando ou não na VNI. Mas a partir de 1 hora, se você fez o score e o paciente pontuou de 5 para cima, é hora de parar a VNI e aí então intubar esse paciente para proteger o sistema respiratório e musculatura desse paciente para que a gente possa tirar ele o mais rápido possível da ventilação mecânica. Então é dessa maneira que nós utilizamos o score RACOR para que ele possa auxiliar na gente, né, no nosso dia a dia e avaliar se a gente precisa continuar deixando esse paciente na VNI ou está na hora de parar e intubar esse paciente. Então é uma ferramenta muito eficaz, com estudo bem fidedigno, que vocês vão dar uma olhadinha direitinho ali,
que eu vou deixar lá na descrição, tá ok? E se vocês gostaram do vídeo, né, não se esquece de dar o seu like, deixar o seu gostei aqui, comentar se vocês não entenderam alguma coisa, belezinha? E compartilha com a galera aí, tá bom? Não se esquece também de se inscrever no canal para dar uma força aí pro nosso canal, para a gente continuar fazendo mais vídeos e divulgar para a maioria das pessoas que querem mais conhecimento e que eu possa também ajudar a disseminar esse conhecimento aí.